Pessoal, eu vou corrigir com vocês aquela tabela que tem na apostila, tá? Sobre ponto de fusão e ebulição. Então, primeiro ferro. Ponto de fusão do ferro, 1535 graus. De ebulição, 2.800. Ou seja, para derreter ele precisa de 1535 graus e para virar gás ele precisa de 2.800, 2.800. Então, passou daqui, ele vai estar no estado gasoso. Passou daqui, aqui no meio, ele vai estar no estado líquido. Então, entre os dois pontos líquido, passou do ponto de ebulição gasoso e antes do ponto de fusão, que estado físico ele vai estar? No estado sólido. Então, na pergunta da tabela é a 30 graus e a 200 graus. Qual que vai ser o estado físico? Tanto 30 como 200 vem antes de 1535. Então, antes de 1535, qual é o estado físico? Sólido. Então, tanto a 30 como a 200, ele vai estar no estado sólido. Oxigênio. Ponto de fusão, menos 219. Ou seja, passou de menos 219, ele vai estar no estado líquido. Passou de menos 182, ele vai estar no estado gasoso. Vocês sempre tem que pensar, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o estado é líquido. Passou do ponto de ebulição, o estado é gasoso. Antes do ponto de fusão, o estado é sólido. Então, vocês têm que pensar, 30 graus, onde que está os 30 graus aqui? A partir do ponto de ebulição, porque aqui é negativo, então ele vai estar aqui para frente. 200 graus, onde é que vai estar o 200 graus? Também aqui para frente. Então, eles vão estar em qual estado físico? Gasoso. Então, tanto a 200 graus como a 30 graus, o oxigênio está no estado gasoso. Metanol, ponto de fusão, menos 97 graus. Então, passou dessa temperatura, estado líquido. Ponto de ebulição, 64,7. Passou dessa temperatura, gasoso. Então, de novo, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estado líquido. Passou do ponto de ebulição, gasoso. Antes do ponto de fusão aqui seria sólido. A pergunta do exercício, 30 graus. Onde estaria o 30 graus? Entre menos 97 e 64. Então, ele estaria aqui no meio. Então, ele vai estar em qual estado? Líquido. Então, a 30 graus, estado líquido. E a 200 graus, que é a outra pergunta. 200 graus, eu tô aqui para frente, ó. Passei de 64. Então, qual é o estado físico? Gasoso. Certo?